Ela vendia trufas no Sinal, em São Paulo. Ele comandava um império bilionário em Nova York. Ela chegou com medo, uma mala na mão, um contrato de 30 dias. Ele só aceitava silêncio e obediência absoluta, mas bastou um olhar para quebrar as regras que ele mesmo criou. Antes de começar, comenta aqui de onde você está assistindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque essa história vai te prender do início ao fim. E mais do que isso, vai te lembrar que até os corações mais frios podem mudar. Camila atravessava a Avenida Giovanni Gronchi com o sol forte no rosto e a caixa de isopor contra o quadril. Vendia trufas nos sinais desde que a mãe, Helena, começara a esquecer as coisas. Primeiro foram os talheres, depois a rua de casa. Por último, o nome da própria filha. Alzheimer, disseram no posto. Mas o posto não tinha vaga. E o plano de saúde havia sido cancelado junto com o emprego perdido meses antes. Desde então, morava de favor na casa apertada da tia Zuleide, em Paraisópolis. Dormia num colchão de solteiro no chão da sala, ao lado do tanquinho e das roupas da prima pequena. As trufas eram feitas de madrugada, com o que dava para comprar no mercado, e vendidas com o resto de esperança, que ela não sabia mais de onde tirava. Naquela manhã, enquanto entregava uma trufa a um rapaz de moto, o celular vibrou dentro da pochete. Camila pegou o aparelho, ainda com as mãos cheias de troco, e leu a notificação com os olhos apertados pelo sol. Agência Vertex Consultoria Internacional. Favor comparecer à entrevista por vídeo chamada hoje, 13 horas. Vaga. Contrato temporário em Nova York. Ela congelou. Nova York? Lembrava vagamente de ter se cadastrado meses antes, logo após ser demitida. Preenchera o formulário com tudo o que tinha: diploma em administração, inglês fluente, experiência em rotinas administrativas. Nada brilhante, mas real. Com o tempo havia esquecido. Talvez só tivesse parado de acreditar. Debaixo do sol, cercada por buzinas, aquilo parecia um trote. Mas algo dentro dela reagiu. Talvez por exaustão, talvez por instinto. Correu para casa. O celular dela vivia travando nas chamadas, então pediu o da prima emprestado. Vestiu a camisa social azul guardada desde o último emprego. Prendeu o cabelo. Passou um batom antigo e sentou no canto mais neutro da sala, tentando parecer alguém que o mundo ainda levaria a sério. Na tela apareceu uma mulher de blazer claro, voz firme, perguntas diretas. Inglês fluente? Sim. Experiência com rotina administrativa? Sim. Estabilidade emocional para trabalho sob pressão? Camila hesitou apenas por um segundo. Sou forte. A mulher sorriu discretamente e fez uma anotação. A entrevista terminou com o coração de Camila acelerado, sem saber o que esperar. Mas 3 dias depois, o e-mail chegou. Camila, você foi selecionada. Contrato anexo, passagem emitida, início imediato. Adiantamento de R$10.000 disponível na conta cadastrada. Ela leu 3 vezes, depois chorou em silêncio. Não era só dinheiro, era chance. Recomeço. Um e-mail que parecia escrito para outra pessoa, mas tinha o nome dela. No dia seguinte, passou no hospital levando os remédios de Helena, comprados com o adiantamento. Pagou contas atrasadas, deixou parte com a tia e guardou o restante numa nécessaire velha, como escudo contra o medo. Fez as malas com pouca coisa: uma calça preta, 2 camisas, documentos e uma foto antiga da mãe. O embarque foi no sábado à noite, sozinha, sem luxo, com um nó na garganta que não deixava respirar direito. Horas antes, no quarto abafado do hospital, Helena estava acordada, com os olhos perdidos no teto. Camila se aproximou devagar, ajeitou o travesseiro e segurou sua mão com carinho. Mãe, sou eu, a Camila. Helena franziu o senho, como quem tenta alcançar uma lembrança que escapa. Camila, você cresceu, murmurou num fio de voz confusa. Ela sorriu com ternura. Cresci sim, e agora vou trabalhar fora. Mas volto logo, tá? A mãe tocou o rosto dela com delicadeza infantil, os olhos marejados sem saber exatamente por quê. Seu pai vai vir buscar a gente? Camila engoliu em seco. Sentiu o peito apertar.
Não hoje, mãe. Mas leva isso aqui com você, disse, colocando a medalhinha de São Bento no bolso da mãe. Para me sentir por perto, tá bom? Helena não respondeu. Apenas sussurrou algo que Camila não entendeu. Algo entre passado e sonho. Mas apertou a mão da filha com força, como se em algum lugar entre os lapsos ainda soubesse que era uma despedida. Foi a última vez que se viram, e aquela mistura de presença e ausência ficaria com Camila para sempre. O voo durou mais de 9 horas e Camila não dormiu nem 10 minutos, olhando pela janela como se pudesse prever o futuro. Quando o avião pousou, Nova York parecia cinza. O vento frio soprava limpo e as pessoas passavam apressadas, sem sorriso. Ela apertava a mala até os dedos ficarem brancos. No saguão, um homem esperava com uma placa. Camila Rocha, Thorne Enterprises. Sou Marcos, vou levá-la direto à sede. A sede? Recebi instruções de que seu contrato começa hoje. O CEO quer vê-la antes do expediente. Camila assentiu, acompanhando-o até o carro preto de vidros escuros. As ruas passavam rápidas demais, como cenas de um filme estranho. Quando desceu diante do edifício, entendeu que estava entrando em outro mundo. Vidros espelhados, segurança, recepcionistas uniformizadas e silêncio absoluto. Foi conduzida até o último andar. Corredor comprido, tapete claro, cheiro de limpeza e distância. Parou diante da porta com a placa dourada. Logan Thorne, CEO. Um frio percorreu sua espinha. Não sabia o que esperar. Apenas que os 30 dias começariam naquele instante. Camila respirou fundo e bateu na porta. A porta se abriu com um estalo seco. Ele não mandou entrar. Apenas a encarou em silêncio. Alto, impecável, sem um fio de cabelo fora do lugar. Rosto tenso, maxilar marcado. Terno escuro perfeitamente alinhado ao corpo. Camila deu um passo. Sr. Thorne? Logan assentiu com um leve movimento de cabeça e já se virou de costas. 30 dias, regime integral. Você deve estar no andar antes das 7. Não gosto de atrasos, nem de perguntas. Seus relatórios devem ser entregues 2 vezes por dia. Cópias impressas e digitais. Ela apenas ouviu, sem saber exatamente onde deveria se sentar ou se podia. Não havia cadeira para ela. Seu lugar é na mesa externa, ao lado da minha sala. Não entre sem bater. Não fale sem ser chamada. Não improvise. Tudo aqui é planejado. Camila assentiu. Sentiu o ar rarefeito dentro da sala. Não havia quadros, nem livros, nem cor. Apenas vidro, concreto e silêncio. Ela não sabia, mas estava diante de um homem que havia criado o próprio mundo para não precisar sentir mais nada. A empresa havia reservado um apart-hotel discreto e elegante no Upper West Side, com ambientes minimalistas, café servido pela manhã e vista parcial do Hudson. Era bonito, limpo, silencioso, mas frio, como tudo ao redor dela. Descobriu mais tarde que foi Logan quem escolheu pessoalmente o local. Mais seguro e perto da sede, explicou o motorista Marcos. Mas no fundo, ela entendeu. Ele precisava controlar até onde ela dormia. Logan não era apenas perfeccionista. Ele era metódico ao ponto da exaustão. Chegava todo dia no mesmo horário, sentava na mesma posição, bebia o mesmo tipo de café, com 2 sachês de açúcar, nunca mais, nunca menos. As luzes do andar estavam sempre na mesma intensidade, a temperatura rigidamente controlada. Ele usava canetas pretas de uma marca específica, documentos grampeados exatamente no mesmo ponto, sem margem para ruído, para caos, para surpresa. Camila começou a notar tudo isso nas primeiras horas. Naquele primeiro dia, ele não a olhou nos olhos uma única vez. Apenas deixou sobre sua mesa uma lista com as tarefas: digitalizar documentos, redigir memorandos internos, revisar planilhas de controle. Ela executou tudo com precisão, sem tentar agradar, sem tentar se aproximar. Mas ele percebia. Do outro lado da porta de vidro fosco, ele ouvia o ritmo dos passos dela, o som das teclas, a cadência da respiração. Logan Thorne era frio, mas não cego. Quando saiu para almoço,
Camila notou que ele carregava uma marmita própria. Não comia fora. Não aceitava nada da empresa. Levava seu talher, o guardanapo dobrado em 4, e comia em silêncio, olhando para o nada, no terraço do prédio. Aquela rotina se repetiu por 3 dias. 3 dias de distância calculada, mas observada. 3 dias em que Camila fazia o seu melhor, sem saber se estava agradando ou sendo testada. Todas as noites antes de dormir, Camila ligava para a tia Zuleide no Brasil. Quando não conseguia falar com ela, enviava mensagens pelo WhatsApp. Precisava saber da mãe. Precisava sentir que ainda havia algum laço que a prendia ao mundo real. Naquela noite, mais uma vez, a tia atendeu com voz cansada. Sua mãe tá do mesmo jeito, Camila. Ainda pergunta pelo seu pai como se ele pudesse voltar a qualquer momento. Ela tá sentindo minha falta, tia? Demais, mas não entende que você foi embora. Ela ainda está presa num tempo onde tudo estava bem. Camila fechou os olhos, sentindo o peso dessas palavras. Obrigada por tudo, tia. Eu não sei o que faria sem você. Só cuida de você aí. Aqui, a gente segura as pontas. Quando desligou, Camila sentiu novamente a frieza da parede contra as costas. Era como se a sua vida estivesse partida em 2, onde seu corpo estava e onde seu coração permanecia. No 4º dia, algo mudou. Camila chegou 2 minutos atrasada. Um engarrafamento inesperado e chuva forte entre o metrô e o prédio da empresa. Entrou apressada, cabelos molhados grudados ao rosto. Logan estava parado na porta, braços cruzados. 7h02, disse num tom baixo, cortante. Avisei que não tolero atrasos. Me desculpe, eu... Ele ergueu uma mão cortando a frase ao meio. Justificativa é só um jeito educado de dizer que não se preparou. Ela engoliu em seco. Não vai se repetir. Logan virou-se de costas sem dizer mais nada. O silêncio era absoluto, perturbador. Naquele instante, ela finalmente reparou. Sobre um pequeno armário lateral, em um discreto porta-retratos de vidro, havia uma foto. Uma mulher bonita, cabelos longos, sorriso leve e doce, com a mão repousada suavemente sobre a barriga arredondada, grávida. Camila sentiu o coração acelerar. Uma mulher grávida. Uma foto íntima demais para um ambiente tão frio. Logan, ainda de costas, começou a arrumar papéis, mas percebeu o silêncio incomum. Virou-se lentamente e encontrou os olhos dela fixos na foto. Sua expressão fechou-se ainda mais. Era minha esposa, disse ele, em um tom quase sussurrado, como se doesse admitir. Ela queria visitar os pais dela no interior. Pediu para eu ir junto, mas eu pedi que ela esperasse 2 dias. Tinha trabalho acumulado, coisas urgentes aqui. Ela não quis esperar. Disse que não aguentava mais ficar longe deles. Foi sozinha. 2 dias depois, enquanto eu estava preso numa reunião, recebi a ligação. O carro derrapou na chuva forte. Perdi os 2 naquele acidente. Camila permaneceu imóvel, coração preso na garganta. Me desculpe, eu não quis invadir. Não invadiu nada, interrompeu ele, voltando-se outra vez para a mesa, a voz recuperando o tom duro habitual. Agora volte ao trabalho. Camila assentiu em silêncio, sentindo o peso daquela dor que não era dela, mas que parecia atravessá-la com intensidade. Agora entendia melhor o homem metódico, frio e distante, que era Logan Thorne. Na hora da saída, enquanto ela recolhia suas coisas, Logan apareceu mais uma vez à porta, rosto fechado, olhar distante. Apesar do atraso hoje, você é melhor do que o histórico que recebi dizia. Era o primeiro elogio que ele fazia, ainda que fosse puramente técnico. Obrigada, disse ela com voz baixa, sentindo a garganta apertar, o coração ainda inquieto com a revelação que ouvira. Ele não disse mais nada. Apenas virou-se e caminhou pelo corredor escuro, deixando para trás uma Camila, que já não via apenas o chefe rígido e impassível. Agora ela via o homem por trás das paredes de vidro fosco. Um homem que sentia demais, embora fingisse que não sentia nada. Era como se o silêncio tivesse paredes. E Logan Thorne fosse apenas mais uma porta trancada. Camila passava os dias mergulhada em tarefas minuciosas, relatórios digitais,
planilhas cifradas, instruções exatas. Tudo seguia uma ordem quase militar. No início, qualquer desvio rendia um olhar cortante, um clique mais alto no teclado, um passo fora de hora no carpete, uma pergunta fora de contexto. Ela aprendeu a existir ali sem fazer barulho. Logan mantinha o mesmo ritmo todos os dias. Mesma hora para o café preto, servido em xícara escura. Mesmo caminho até o elevador panorâmico. Mesmo retorno às 19 horas em ponto, com a camisa sem um vinco fora do lugar. Camila começou a observar os detalhes. Ele tirava os sapatos antes de entrar na sala, conferia as persianas, passava a mão nas superfícies em busca de poeira. E não falava. Não sorria. Não demonstrava. Foi numa tarde chuvosa que Camila, ao organizar a gaveta de um armário lateral, encontrou a foto. Não era para estar ali. Era um retrato antigo, dobrado nas bordas, escondido sob papéis esquecidos. Nele, Logan sorria. Jovem, bronzeado, ao lado de uma mulher de olhos doces. Ela estava grávida. A mão dele repousava sobre a barriga dela. Era um sorriso de outro tempo, um tempo que não voltava mais. Camila congelou. Dobrou a imagem de volta com cuidado e a devolveu ao lugar. Mas algo nela já tinha mudado. Naquela noite, sonhou com aquele rosto. Acordou com a sensação de ter tocado um luto que não era seu. Um luto que ele nunca deixou enterrar. Nos dias seguintes, tudo começou a fazer mais sentido. Ela passou a notar os padrões, os gestos obsessivos, os papéis alinhados com precisão, o café sempre no mesmo horário, o silêncio imposto como regra. Mas também os desvios. O desconforto com perfumes doces. O olhar que fugia toda vez que uma grávida passava. A rigidez ao ouvir certas músicas, como se cada nota reabrisse uma ferida antiga. E então ela entendeu. Não era apenas controle, era defesa. Os toques, os rituais, o isolamento, tudo era um escudo. Um jeito silencioso de manter o caos do lado de fora. E o que sangrava bem trancado por dentro. Logan não precisava de ninguém. E parecia disposto a manter intacta a fortaleza fria que construiu em torno de si. Camila, por outro lado, não sabia exatamente por que permanecia. Talvez fosse só curiosidade. Talvez o silêncio dele combinasse com tudo o que ela também não conseguia dizer. Mas não era afeto. Ainda não. Era só a estranha sensação de reconhecer, naquele castelo de vidro, o mesmo tipo de vazio que ela carregava no peito. Sem invadir, ela se adaptou. Organizou os papéis na ordem exata. Preparou o café na temperatura ideal. Nunca desafiava seus limites, mas também não se curvava. E aos poucos, ele começou a reparar. No jeito como ela prendia o cabelo quando queria se concentrar. No cuidado quase invisível ao passar a camisa dele, mesmo sem que ele pedisse. No modo como o encarava, em silêncio, quando ele era cruel demais com alguém da equipe. E certo dia, quando ela tropeçou na escada e segurou o choro por orgulho, Logan apenas disse, sem sequer levantar os olhos: "Tem gelo no segundo andar. Use." Soou frio. E era. Mas Camila soube que, para ele, aquele era o máximo de cuidado que conseguia oferecer. E por um segundo ela sorriu. Porque havia muito mais por trás daquela porta fechada, do que ele deixava mostrar. Camila sentia os olhos queimando. Não dormia direito há 3 dias. A pressão era constante, os horários rígidos. E Logan era impecável, inflexível, intolerante. Ela revisou o relatório 5 vezes antes de imprimir, mas mesmo assim, esqueceu um anexo, um único anexo. Quando ele entrou na sala naquela manhã, o mundo pareceu parar. Silêncio total. Camila segurou o papel com as mãos suadas. Logan pegou, leu rápido, girou a última página e parou. "Faltando um documento", disse ele, sem levantar os olhos. Inaceitável. Ela tentou se explicar. "Foi um erro. Um detalhe. Eu ia enviar ainda hoje." Ele ergueu os olhos. E pela primeira vez, ela sentiu o julgamento dele atravessar sua alma. "Justificativa é só um jeito educado de dizer que você não se preparou." Ela congelou. "Me desculpe,
mas ele já estava de costas. Desculpas não corrigem falhas. Corrigem egos. Entregue certo da próxima vez. E saiu. O dia inteiro seguiu mudo. Nenhuma orientação, nenhuma mensagem, nenhum café. Era como se ela tivesse deixado de existir. À noite, sozinha no escritório, Camila tentava terminar o que faltava. Estava exausta. Os olhos ardiam, as costas doíam, e o peito pesava como pedra. Foi então que ela ouviu passos, firmes. A porta se abriu sem bater. Logan entrou, sem terno, sem pasta. Usava um moletom escuro, mas o olhar ainda era o mesmo. "Ainda aqui?" perguntou com a voz baixa. Ela assentiu, sem conseguir esconder o cansaço. Só terminando, ele se aproximou, olhou a tela dela, depois olhou para ela, e por um instante parecia outro homem. Um pouco menos aço, um pouco mais carne. "Você me lembra alguém", disse ele. Camila ergueu os olhos, surpresa com o tom. Logan cruzou os braços, encostou-se à parede e, pela primeira vez, não parecia ter pressa de terminar a conversa. "Evelyn, minha esposa." O nome saiu direto, sem cerimônia, mas com peso. Ela também era metódica, focada, mas tinha um jeito. Ele hesitou, depois completou. Ela ria alto, em qualquer lugar. Não se desculpava por isso. Camila permaneceu em silêncio, mas estava ouvindo tudo. "Eu fingia que me irritava", continuou ele, mas no fundo, era o som que me mantinha inteiro. A sala ficou em silêncio. "Sinto muito", disse Camila, num sussurro. Logan assentiu, sem olhar diretamente para ela. "Eu também." Depois de alguns segundos, ele falou de novo. Desta vez a voz saiu mais baixa. "Desde que ela se foi, tudo virou controle. Horário, regras. É o único jeito que eu encontrei de não desmontar." Camila abaixou os olhos e voltou a digitar. Não por frieza, mas por respeito. Ela sabia, ele não queria consolo, só queria ser ouvido. Logan se afastou, caminhando até a porta. Antes de sair, parou. "Hoje eu achei que você fosse desistir", disse ele. Mas ficou. Terminou. Isso não é comum. E saiu. Mas dessa vez, deixou a porta aberta. Naquela noite, Camila não chorou. Não dormiu. Mas alguma coisa dentro dela acordou. E Logan, no andar de cima, também não dormiu. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, tivesse deixado alguém ver o que ainda existia do lado de dentro. Era domingo. Como em todos os domingos, Logan vestiu o mesmo terno escuro, a mesma gravata discreta, e saiu em silêncio. Não havia perguntas, nem companhia, nem motoristas, nem seguranças. Aquele ritual exigia solidão. O cemitério ficava em Westchester, portões de ferro ornamentado, gramado imaculado, arbustos podados, como se o luto também precisasse ser controlado. A alameda central levava até um setor isolado, um túmulo de mármore claro, sempre cercado por flores frescas. Sobre a lápide, apenas um nome e 2 datas, sem frases, sem adjetivos. Logan ajoelhou, deixou um arranjo de lírios brancos, ficou ali por longos minutos, calado, imóvel, o olhar perdido no vazio. Mas aquele dia era diferente. A dor estava ali, constante, silenciosa, conhecida. Mas havia outra coisa, uma presença, uma memória que não pertencia àquele lugar. Camila. Não era a morte que o corroía naquele instante. Era o que ficou vivo. O jeito como ela o encarava sem medo, o silêncio firme, a força disfarçada nos gestos calmos, a forma como ela permanecia, mesmo quando tudo em volta queria afastar. Logan se levantou incomodado, irritado com o próprio pensamento. Aquilo era inadmissível, inaceitável. No carro, a caminho da mansão, tentou se ancorar nos números, na agenda da semana, em qualquer coisa que fosse previsível, mas não conseguiu. Havia algo desalinhado dentro dele, algo que não obedecia mais. Chegou em casa antes do anoitecer. A mansão estava em silêncio, mas ele... não. Por dentro,
era só barulho. Enquanto isso, no apart-hotel, Camila encarava a janela como se esperasse uma resposta do céu encoberto. Sentia um peso estranho, uma inquietação no peito. Não era tristeza, era algo mais profundo, mais difícil de nomear, como se parte dela tivesse se quebrado por alguém que nem era seu. Pensou em Logan, mais vezes do que gostaria. Imaginou onde ele estaria, e por que, mesmo sem saber, sentia falta de algo que nunca teve. Na manhã seguinte, segunda-feira, ele entrou no escritório como sempre, mas havia um segundo a mais de silêncio ao passar por ela. Camila notou, e ele também. Sobre a mesa dele, uma xícara de café recém-passado. Ao lado, uma folha com o resumo do dia. Ele não disse nada, apenas assentiu com a cabeça e seguiu. Ela observou a xícara por alguns segundos. Era a primeira vez que via algo fora do protocolo. Naquele dia, ele não bateu a porta ao sair. Não exigiu silêncio absoluto. Não interrompeu sua fala com um olhar cortante. Não era gentileza. Era outra coisa. Algo que nem ele sabia mais ignorar. O escritório parecia à beira do colapso naquela manhã. Um erro no fornecimento de peças da Europa tinha gerado um prejuízo milionário. Ninguém ousava atravessar o corredor do último andar. A equipe inteira sabia. Logan Thorne estava fora de controle. Camila ouviu a voz dele antes de vê-lo. Grave, rápida, afiada. O som do telefone sendo arremessado contra a mesa fez seu estômago revirar. Logo depois, algo de vidro estourou na parede. Ela fechou os olhos por um segundo, mas não recuou. Respirou fundo. Releu os dados da planilha que ele havia solicitado. Era uma análise minuciosa. Contratos, transportadoras, prazos. Não era culpa dela, mas ela tinha nas mãos a chance de reverter tudo. E entrou. Logan estava de pé, tenso, os olhos cravados na tela e o maxilar rígido. Não se virou. Preciso de 1 minuto, disse Camila firme. Ele girou lentamente o rosto, a expressão cortante. Agora não, ela permaneceu ali. Eu sei, mas se me ouvir por 2 minutos, posso mostrar como reduzir mais da metade desse prejuízo e manter tudo funcionando. Logan a encarou, os olhos ainda em chamas. Mas não disse nada, apenas estendeu a mão. Ela entregou os documentos. Por alguns instantes, só se ouvia o som das folhas sendo folheadas. Ele analisava os dados com precisão, mas agora havia outra coisa. Foco. A tensão no rosto cedeu lugar a uma concentração silenciosa. A fúria se dissolvia milímetro por milímetro. Não disse uma palavra, só acenou com a cabeça. E vindo dele, isso era quase um aplauso. Camila se virou para sair. Você me enfrentou, disse ele sem levantar os olhos. Ela parou. Não, só achei que você merecia ter uma saída. Ele ficou calado por um momento. Olhava para ela como quem tentava entender algo novo. E então murmurou. Obrigado. Foi o bastante. Horas depois, no fim do expediente, Camila cruzava o corredor vazio. Estava exausta. Só pensava em chegar ao quarto, tirar os sapatos, respirar. Mas então, Logan surgiu de uma sala lateral. Sozinho. Gravata afrouxada. Mangas dobradas. Pela primeira vez, ele parecia só um homem. Cansado. De verdade. Ela diminuiu o passo. Ele também. Camila deu um leve movimento para o lado, oferecendo passagem. Mas ele não passou. Ficaram frente a frente. Silêncio entre os dois. E então, sem aviso, Logan estendeu a mão. Segurou a dela. Foi breve. Um toque simples, sem força, mas direto. Quente. Real. Camila sentiu o calor da mão dele. E junto com isso, o peso de tudo o que ele evitava sentir. Mas naquele toque, ele cedeu. Logan ergueu os olhos. Dentro deles, um redemoinho. Medo. Dor. Confusão. E algo novo. Ainda sem nome. Então soltou. Virou-se. Partiu. Sem uma palavra. Sem olhar para trás. Camila ficou ali, imóvel. A mão ainda sentia o toque. O peito em descompasso. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou horas deitada, olhos abertos, ouvindo o silêncio do próprio quarto. Pensando naquele gesto, no que ele estava sentindo.
e no que aquele toque gritava, mesmo sem palavras, e nos muros que, sem perceber, ela começava a atravessar. Não era apenas trabalho, nunca foi, e agora ela sabia. A mensagem chegou seca, direta, sem saudação. Hoje, 20 horas, evento da diretoria. Me acompanhe. Sem ponto final, sem contexto, sem sequer um pode. Era Logan Thorne. E quando Logan escrevia, não perguntava. Camila ficou olhando o celular por alguns segundos. Não era um convite, nem exatamente uma ordem. Era pior. O tipo de mensagem que obriga sem assumir. Respirou fundo. Prendeu o cabelo. Vestiu o melhor que tinha. Um vestido preto simples, mas justo o suficiente para fazer qualquer olhar vacilar. Sapato alto. Um batom discreto. Nada chamativo. Mas era o melhor que podia naquele país estranho. Quando entrou no carro, ele já estava lá. Terno impecável. Relógio de luxo. Mãos cruzadas sobre o colo. Nem ao menos a olhou. Mas ela sentiu. Logan notava tudo nela. Cada passo, cada gesto, mesmo em silêncio. Durante o evento, ele foi profissional, distante, polido. Mas toda vez que alguém se aproximava demais, Logan enrijecia o maxilar. Toda vez que ela sorria, ele apertava os olhos como quem queria esconder algo. Camila notou. Ele a olhava nos intervalos, quando ninguém via. E os olhos dele diziam tudo o que a boca insistia em calar. Na volta, silêncio. O carro deslizou pelas avenidas de Manhattan como um corte lento na madrugada. Quando chegaram em frente ao apart hotel, Camila foi abrir a porta. Mas ele segurou o braço dela. Não com força, com urgência. Ela virou devagar. Logan já estava de pé do lado de fora, olhos cravados nos dela. Você me desarma, ele disse, baixo, a voz rouca, firme. E eu odeio isso. Camila congelou. O coração disparou como se estivesse tentando fugir dela mesma. Mas ficou. Logan se aproximou mais. Um passo só. Mas era o bastante para ela sentir o calor do corpo dele, o cheiro leve do perfume caro, o peso da tensão que vinha se acumulando há dias. Ele parou a centímetros. O mundo sumiu. Os sons do trânsito, os carros, Manhattan inteira, silenciaram. Ficaram só os dois. Ali, respirando o mesmo ar. O olhar dele desceu para a boca dela. Depois voltou para os olhos. Era um pedido, um aviso, um limite prestes a ser rompido. Camila sentiu. O beijo vinha. Não havia mais dúvida. Ia acontecer. Agora. Os rostos se inclinaram. Milímetros. As bocas entreabertas. O olhar dele desceu. Subiu. Prendeu o dela. O tempo. Suspenso. Sem ar. Sem som. Só a tensão elétrica entre os dois. Tudo ao redor havia desaparecido. Foi nesse instante que o toque do celular cortou o ar como uma lâmina. Seco. Estridente. Violento. Camila se sobressaltou. Levantou a mão com os dedos trêmulos, o coração ainda preso na garganta. A conexão despedaçada no ar. E Logan permaneceu imóvel, como se algo dentro dele tivesse sido arrancado, ou como se o mundo dissesse sem piedade: não agora. Alô? A voz do outro lado cortou qualquer resquício de ar. Camila, é sua mãe. O estado dela piorou. Minha mãe tá com ela no hospital, mas os médicos não sabem se ela vai resistir. Camila empalideceu. O batom seco na boca, o chão abrindo sob os pés. Logan continuava ali, parado, o olhar atento. Mas agora, mais humano. Ele não perguntou, não tentou consolar. Apenas disse com a voz firme e baixa: diga à sua prima que eu vou cuidar de tudo. Sua mãe será trazida para Nova York. Amanhã cedo. Tem um hospital. A tia dela pode vir junto. Está resolvido. Camila não respondeu. Só chorou em silêncio, com o celular numa mão e o coração desfeito na outra. Logan abriu a porta do carro. Ajudou-a a entrar. Fechou com cuidado. Do lado de fora, ele ficou parado. Olhou a cidade. Depois, olhou para o nada, como se estivesse tentando entender o que exatamente aquela mulher tinha feito com ele.
Os dias seguintes foram um borrão, e a transferência da mãe de Camila para Nova York aconteceu tão rápido que era difícil de acreditar. Logan mobilizou uma equipe jurídica inteira para resolver tudo. Regularizaram o passaporte de Helena em regime emergencial, ativaram contatos no consulado americano e em menos de 48 horas o visto humanitário foi liberado, junto com outro concedido à tia Zuleide como acompanhante. A internação já estava garantida em um hospital particular de referência em Manhattan. Logan contratou uma empresa especializada em transporte aéreo médico internacional. A ambulância aérea partiu de São Paulo direto para os Estados Unidos, com equipe completa a bordo, médico, enfermeira e equipamentos de UTI. A remoção foi feita com todo o cuidado, rápida, segura e discreta. Camila, ainda sem entender como aquilo tudo tinha acontecido tão rápido, perguntou baixinho no corredor: "Como você conseguiu isso?" Logan respondeu sem vaidade: "Quando a vida de alguém importa, a gente encontra um jeito." Zuleide ficou pelos 2 primeiros dias, agradeceu com os olhos marejados e voltou para o Brasil. Camila passou a dividir os dias entre relatórios e visitas silenciosas à mãe. Por fora, a rotina parecia a mesma, mas por dentro, alguma coisa tinha se quebrado. E nada nela era como antes. Chovia em Nova York. Camila voltou do hospital sem nem ter almoçado. Tinha usado o intervalo do expediente para visitar a mãe. Estava estável, segundo os médicos, mas ainda inspirava cuidados. Era tudo o que ela conseguia pensar, enquanto caminhava apressada sem guarda-chuva, atravessando as ruas molhadas com os olhos vidrados e o estômago vazio. Quando entrou no prédio, encharcada, o silêncio no corredor pareceu engolir seu passo. A camisa colada no corpo, o cabelo molhado, os ombros encolhidos pelo frio. Seguiu até seu andar, torcendo para não encontrar ninguém. Mas ele estava ali. Logan, imóvel no meio do corredor, como se estivesse esperando por ela. Ou por alguma coisa que ele mesmo não sabia nomear. Camila parou, o coração disparando. Ele a olhou como se visse algo que nem ele mesmo queria admitir. Um olhar mais longo do que deveria, mais íntimo do que podia. Ela tentou disfarçar. "Eu ainda tenho um relatório para terminar", murmurou, baixando o olhar, tentando seguir. "Você foi ao hospital", disse ele, como uma constatação. Ela assentiu, com um gesto discreto. Os ombros ainda encolhidos pelo frio, os cabelos pingando. Logan a observou por tempo demais. O olhar percorreu o corpo encharcado, o rosto abatido, as mãos frias. "Você foi, e voltou em menos de 1 hora. Nem almoçou, não é?" Constatou, seco. Depois, deu um passo à frente. Podia ter ido direto para o apart-hotel. Camila baixou os olhos. Ainda tinha trabalho para terminar. Logan ficou em silêncio por um momento. O rosto sério, a mandíbula travada, como se as palavras estivessem presas na garganta. "Você sempre acha que precisa dar conta de tudo." Ela ergueu os olhos devagar, a respiração ainda irregular. "Porque se eu não der, ninguém vai fazer por mim." Logan a encarou, longamente, como se estivesse à beira de uma escolha da qual talvez não houvesse volta. "Vamos, eu te levo até o apart para trocar essa roupa." Camila piscou, confusa. "Não precisa..." "Precisa sim", ele interrompeu, seco. Depois suavizou o tom. "Você está encharcada e não vai ficar doente por teimosia." Ela hesitou, mas não discutiu. Estava cansada, e havia algo no olhar dele que não era só autoridade. Era cuidado, disfarçado, contido, mas real. Desceram juntos. A chuva ainda caía fina, silenciosa. Entraram no carro sem dizer uma palavra. O caminho foi curto, mas carregado. O silêncio entre eles parecia vibrar. Ele dirigia com uma mão firme no volante, o maxilar travado. Camila olhava pela janela, tentando entender o que estava acontecendo com ela. E com ele. Quando pararam diante do prédio, ela soltou o cinto ainda sem saber o que dizer. "Eu só vou subir e trocar de roupa. Volto em 10 minutos", disse, sem olhar diretamente para ele. Camila já segurava a maçaneta do carro quando ouviu. "Camila", a voz dele. Baixa, quente.
Um sussurro que parecia conter o peso de algo que ele não sabia nomear. Ela virou o rosto devagar, e os olhos dele estavam lá, fixos nela, cheios de alguma coisa que queimava, e ele tentava esconder, uma tormenta silenciosa, prestes a transbordar. Logan respirou fundo, a testa franzida, o rosto tenso, a mão firme na alavanca de marchas, como se precisasse se segurar em alguma coisa para não desmoronar. Eu não devia, começou a dizer, mais para si mesmo do que para ela, mas não terminou a frase, porque antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele se inclinou. E então, aconteceu. Sem aviso, sem lógica, sem defesa, ele a puxou com as duas mãos. Um gesto rápido, forte, decidido, como se não conseguisse mais se conter. A boca dele encontrou a dela com uma urgência quente, crua, faminta. O beijo foi um choque, um incêndio silencioso. A respiração dele misturada à dela. As mãos dele em sua nuca, nos seus cabelos, nas suas costas ainda molhadas. A língua invadiu sua boca com pressa, com sede, com domínio. Camila correspondeu sem pensar. Um gemido escapou da garganta dela, abafado entre as línguas, entre os dentes que mordiam, entre o calor que crescia rápido demais. As mãos dele a seguravam com força, os corpos colados, o carro apertado demais para tanta intensidade. A camisa molhada de Camila grudava no peito dele. O som da chuva do lado de fora parecia distante, como se o mundo tivesse ficado mudo por um instante. Ele beijava como quem estava com raiva de sentir, como quem lutava contra algo inevitável. Logan, ela sussurrou contra a boca dele num fiapo de ar. O que você está fazendo? Mas ele não respondeu. Apenas continuou, mais fundo, mais intenso, até que de repente ele parou. As mãos ainda segurando o rosto dela, mas os lábios já afastados. A testa dele encostou na dela, os olhos fechados, a respiração acelerada. Isso não devia ter acontecido, murmurou quase sem voz. Camila permaneceu quieta, o peito subindo e descendo, o coração batendo tão forte que doía. Ele soltou um suspiro pesado. Parecia arrependimento, mas também era medo. Eu não devia ter feito isso com você. Eu sou o tipo de homem que você deveria manter distância. Ela o olhou, os olhos ainda marejados, sem entender tudo o que se passava dentro dele. Mas Logan já recuava, o olhar agora voltado para frente, para o para-brisa coberto pela chuva. Eu sou um problema, Camila. É só isso que eu sei ser. Silêncio. Ela respirou fundo, os dedos trêmulos ainda segurando a alça da bolsa. Depois apenas assentiu e saiu do carro. Subiu devagar para o apart-hotel, como quem ainda carregava o gosto do beijo nos lábios e um caos novo dentro do peito. 10 minutos depois, Camila desceu. Agora com outra roupa, o cabelo ainda úmido, a pele fria. Mas por dentro, tudo continuava em desalinho. Logan estava no carro como havia prometido. Ela entrou em silêncio, fechou a porta devagar. O ar estava aquecido, confortável demais, enquanto por dentro tudo nela era frio e confuso. Ele não olhou de imediato. Apenas ligou o motor e começou a dirigir. Lá fora, a cidade seguia sob a chuva, mas ali dentro era outra tempestade que se formava, feita de palavras que não encontravam espaço. Depois de alguns segundos, sem tirar os olhos da rua, ele disse: "Você voltou rápido. Nem teve tempo de comer, teve?" Ela balançou a cabeça, num gesto pequeno. "Não." Ele não respondeu de imediato. Só manteve os olhos nela com aquele jeito contido de quem sente mais do que permite mostrar. E então disse num tom leve, quase irônico: "Você precisa comer, Camila, antes que desmaie, e o pessoal do escritório comece a dizer que eu sou ainda mais implacável do que eles imaginam." Ela sorriu de canto, pegando o humor sutil escondido na frase. O jeito dele falar com leveza, quase provocando, era novo, mas não estranho. Era como se estivesse tentando, do jeito dele, aprender a ser leve também. Ele manteve os olhos nela por um segundo a mais, sem desviar, sem pressa. "Conheço uma confeitaria no Sorro, tranquila, charmosa, e o café deles é quase tão bom quanto esse silêncio de agora."
Pausa. Vamos? Camila olhou pela janela, como se buscasse alguma resposta lá fora. Mordeu de leve o canto dos lábios. Hesitou. E então, sem encará-lo de imediato, disse com a voz mais baixa do que pretendia: Acho que seria bom sair um pouco. Quando voltou o olhar para ele, havia algo novo ali. Algo que não pedia permissão, mas também não exigia nada. Apenas se deixava acontecer. Ele assentiu e sorriu. Pequeno, quase imperceptível, mas real. E o carro seguiu, cortando a cidade encharcada como se os dois estivessem adiando só mais um pouco o inevitável. O momento em que tudo dentro deles, enfim, teria nome. A confeitaria era acolhedora, iluminada por luzes âmbar que aqueciam o ambiente mesmo com a cidade inteira tomada pela chuva. O cheiro de pão assando se misturava ao aroma de café fresco. Tudo ali parecia feito para desacelerar. Logan escolheu uma mesa no canto, perto da janela. Puxou a cadeira para ela. Camila sentou em silêncio, ajeitando os cabelos ainda um pouco úmidos. Estava cansada e com fome. Mas não sabia como dizer isso sem parecer deselegante. Ele percebeu. Eles fazem um croissant recheado com queijo brie e damasco. É leve, mas bem feito. Você quer? Camila hesitou por educação, mas o estômago respondeu antes dela. Quero, sim. Obrigada. Logan fez o pedido direto ao atendente. 2 cafés, o croissant e uma fatia de torta de maçã. Quando a comida chegou, Camila mordeu o croissant com cuidado. O contraste do queijo cremoso com o toque adocicado do damasco a fez fechar os olhos por um segundo. Ela não lembrava a última vez que comeu algo tão bom, ou que alguém notou que ela precisava. Está ótimo, disse entre uma mordida e outra sem vergonha da fome. Eu estava realmente precisando disso. Ele observava, não com intensidade, mas com atenção. Você não almoçou. Ela balançou a cabeça, engolindo antes de responder. Não deu tempo. O dia foi longo. Logan assentiu, como quem entende. Você devia cuidar mais de você. Nem que seja só com um croissant decente. Camila deu um leve sorriso, ainda mastigando. Tô tentando. Eles beberam o café devagar, como se estivessem esticando o tempo. Ali, naquele canto aquecido, com o som da chuva lá fora e o gosto suave do brie na boca, o mundo pareceu menos duro, e ele já não parecia tão distante. Como se por um momento estivesse aprendendo a ficar, ou quem sabe, a se entregar. Eles voltaram juntos, mas calados. No carro não tocaram no assunto, nem no beijo, nem na confeitaria, nem no que estava começando a acontecer entre eles. Logan manteve a mão no volante, os olhos fixos na pista, como se não pudesse desviar nem de fora, nem de dentro. Camila, no banco ao lado, observava a cidade pela janela, mas a cabeça estava em outro lugar. Ainda sentia o gosto do beijo, e por mais que quisesse fingir que não, o corpo dela ainda reagia só de lembrar. No hall do prédio, ele a acompanhou até o elevador. E então, pela primeira vez desde o toque, o olhar dele hesitou. Quase disse alguma coisa, mas não disse. Camila subiu, sozinha, com a sensação estranha de que havia algo interrompido ali, algo que poderia ter sido, mas não foi. Os dias seguintes foram silenciosos e longos, como se cada um estivesse tentando provar ao outro que nada havia mudado. Mas havia. Camila tentava seguir normalmente, concentrada nas tarefas, nos relatórios, nos horários, mas cada vez que ele passava por perto, o corpo dela ficava alerta, como se algo dentro dela soubesse antes da razão que ele estava por perto. O perfume discreto, o som firme dos passos, a tensão que preenchia o ar antes mesmo de ele falar, e os olhares. Ele olhava, sempre, rápido, disfarçado, mas olhava. E quando os olhos dele se encontravam, mesmo por um segundo, ela sentia tesão, confusão, tristeza, tudo ao mesmo tempo. Era como se ele a desejasse e ao mesmo tempo se odiasse por isso. Ela também se odiava às vezes,
por querer alguém que não dizia nada, que não avançava, que parecia voltar atrás sempre que ela dava um passo. Logan, por dentro, estava em guerra. Desde a tarde na confeitaria, algo nele havia rachado. E ele sentia demais. O toque da mão dela na mesa, a forma como ela mastigava devagar, o jeito que sorria com vergonha depois de aceitar o croissant. Ele a desejava, mas mais do que isso, ele a sentia. E isso era perigoso, porque ele sabia o que vinha depois. Já tinha vivido a perda, a dor, a culpa, e não queria passar por aquilo outra vez. Não queria sentir, se apegar, abrir o peito e perder. Então ele recuou. De novo. Vestiu o terno, a postura, o tom gelado na voz. Mas cada vez que ela entrava na sala, ele olhava, como se quisesse dizer algo, como se implorasse para que ela ficasse, mas não sabia como. Logan encontrou o documento por acaso. Um envelope solto sobre a mesa de apoio, esquecido durante uma reunião. Era da agência brasileira. Um contrato novo, uma oferta formal. Camila Rocha. Cargo: assistente executiva. Local: empresa multinacional de tecnologia, também em Nova York. Contrato por tempo indeterminado. Salário compatível. Visto de permanência em análise. Era uma chance real de ficar, mas sem ele. Ele leu tudo, até o rodapé, até as letras pequenas. Depois soltou o papel sobre a mesa como se tivesse levado um soco. O estômago revirou. A garganta fechou. Camila ia embora, não para o Brasil, mas da vida dele. Mais tarde, ela entrou na sala dele com uma pasta na mão e os ombros um pouco mais curvados. Estava mais tarde do que devia. Só os dois ali. Ela não percebeu de imediato, mas o ar tinha mudado. Camila, ele disse, sem levantar da poltrona. A voz firme, baixa. Ela parou na hora. O coração disparado. Sim? Vai aceitar? Ela franziu a testa, tentando entender. Mas então viu o envelope, aberto, sobre a mesa de vidro. Você viu? Li tudo, ele cortou. Proposta de emprego. Contrato por tempo indeterminado. Salário em dólar. Visto permanente. Ela engoliu seco. Ficou de pé, parada no meio da sala. O couro da pasta apertado nas mãos. Eu ainda não respondi. Mas pensou em aceitar. Silêncio. Pensei. Logan se levantou devagar. Deu a volta na mesa. Ficou diante dela. Perto demais. E ia me contar quando. Eu não sabia se devia... A voz dela falhou. Se você quisesse que eu ficasse, teria dito alguma coisa. Ele segurou o encosto da cadeira, como se precisasse se apoiar. Eu sou péssimo com isso, Camila. Ele passou a mão pela nuca, como se procurasse as palavras em algum lugar do corpo. Eu perdi quem eu amava. E, desde então, eu só sei afastar. Fez uma pausa, os olhos presos nos dela. Eu não sou o tipo de homem que sabe pedir para alguém ficar. Ela olhou para ele, firme, pela primeira vez, sem medo. Mas é o homem que eu quero. Ele não esperava por isso. Ficou em silêncio, só respirando, só olhando. Camila soltou a pasta no chão. O estalo seco ecoou na sala. Eu só precisava que você sentisse o mesmo. O resto eu resolvo. Logan deu um passo, depois outro. Parou a centímetros dela. Eu sinto. Ela sussurrou. Então mostra. E ele mostrou. A boca dele encontrou a dela com força, sem aviso. Um beijo quente, denso, carregado de tudo que ficou preso por tempo demais. As mãos dele foram direto para a cintura dela. Depois subiram pelas costas, pressionando seu corpo contra o dele com uma necessidade que queimava. Camila não reagiu. Apenas sentiu. O cheiro dele. O calor. A falta que queimava antes mesmo do toque. Deitou-a ali sem hesitar, como se ela fosse, naquele momento, mais importante do que qualquer outra coisa na vida dele. E ali, onde antes só havia controle, nasceu o caos mais verdadeiro de todos. O amor que já não cabia no silêncio. Eu não consigo mais, ele sussurrou entre os beijos. A voz falhada, rouca. Eu tentei, mas eu não consigo. Camila ofegou.
os dedos cravados nos ombros dele. Então para de tentar, Logan, ela disse, com os olhos úmidos. Só sente. Me sente. E ele sentiu. O beijo se tornou mais urgente. Línguas que se buscavam como se quisessem se fundir. Os dentes dele roçaram os lábios dela. As mãos subiram pelas costas, depois desceram pelas coxas, puxando-a com desespero. Ela se agarrou a ele como se estivesse caindo. E de certo modo estava. As costas dela bateram contra o sofá. Ele a deitou ali, sem soltar. O corpo dela já suplicava. Febril, entregue, inteiro. Logan tirou o paletó com pressa. Camila puxou a camisa dele, rasgando um botão sem querer. Eu te quero, ela disse com a voz embargada. Agora, aqui. Ele se abaixou e mordeu de leve a curva do pescoço dela. Você não faz ideia do quanto eu pensei nisso, do quanto eu imaginei você assim. Então para de imaginar, ela gemeu. E faz. Ele deslizou as mãos pela lateral do corpo dela, tirando a blusa com urgência, mas sem brutalidade. Só pressa. Só necessidade. Os olhos dele percorreram cada centímetro da pele exposta, e por um segundo ele parou. Só respirou. Você é real. Camila passou a mão no rosto dele, sentindo o maxilar tenso, os olhos quentes. Sou sua. Só sua. Agora me mostra que você também é meu. Ele não respondeu. Só a puxou com mais força, como se dissesse com o corpo tudo o que a voz dele nunca soube articular. O toque virou arrepio. A pele, febre. As roupas caíram pelo chão como se fossem parte de outra vida. Logan se aproximou com o corpo inteiro. Apoiou-se sobre ela, encaixando-se no espaço que parecia ter sido feito só para ele. O calor da pele. Peso. Toque firme. Tudo se encaixou no escuro da sala, como se o universo inteiro tivesse esperado aquele momento. Por um segundo eles pararam, respirando juntos. O mundo suspenso ali, entre o que foram e o que nunca mais seriam. Olha para mim, ele pediu, com a voz falha, quase um sussurro. Camila levantou o rosto, os olhos marejados, a boca entreaberta. Ela olhou, e no olhar dele, encontrou abrigo. O corpo dela cedeu, se abrindo para ele sem medo, como se tivesse esperado por esse momento a vida inteira. E então Logan entrou, firme, profundo, preciso. Um gesto que dizia tudo o que ele nunca soube falar. As mãos dele seguravam sua cintura com força, como se precisasse se ancorar. O rosto colado ao dela, a respiração quente, descompassada. E então começaram a se mover, lentos no início, depois mais intensos, como se buscassem o alívio e a redenção no mesmo compasso. A sala parecia respirar com eles, como se tudo ali testemunhasse o que nascia entre os dois. Camila tremia. Logan apertava os olhos, como se tudo aquilo fosse demais para suportar. Mas não parava, como se gravasse nela, mas com cada movimento, tudo o que nunca soube dizer. Eu tô aqui, ela disse ofegante. Eu não vou embora. Ele encostou a testa na dela. Então fica, por favor, fica. E ela ficou, inteira, entregue, impossível de voltar atrás. A sala estava em silêncio. Pela primeira vez não havia pressa, nem tensão, nem máscaras. Camila estava deitada sobre o peito dele, com as pernas entrelaçadas nas dele, o rosto encaixado no pescoço, como se aquele fosse o único lugar onde o coração dela conseguia bater em paz. Ele passava os dedos devagar pelos cabelos dela, e cada gesto parecia uma promessa silenciosa de que ele não ia fugir. Não mais. Tá tudo bem? Ele murmurou, com a voz rouca. Tá. Ela respondeu com os olhos fechados. Tá melhor do que eu pensei que um dia estaria. Comigo? Ela assentiu. Com você. Logan beijou o alto da cabeça dela, demorando como quem tenta fixar aquele instante na memória, antes que o mundo mude tudo de novo. Como se também quisesse acreditar que aquilo era real, que não era só mais um momento que a vida ia arrancar depois. Camila suspirou. Minha mãe teve outro apagão hoje cedo. A enfermeira me ligou. Ele a apertou nos braços. Ela tá bem. Tá estável, mas... O médico disse que a degeneração tá avançando rápido.
fez uma pausa. E que talvez o fim esteja perto. Logan não disse nada, só segurou a mão dela, forte, presente. Ela continuou. Eu achei que, quando esse momento chegasse, eu ia entrar em pânico. E não entrou? Não. Ela o olhou nos olhos. Porque agora eu tenho onde voltar, tenho em quem me apoiar. O silêncio entre eles não era vazio, era cheio. Cheio de tudo o que já tinha sido dito sem palavras. Cheio de tudo o que agora podia ser sentido em voz alta. Eu queria conhecer ela, Logan disse. Antes, Camila sorriu de leve. Você ainda pode. Ele tocou o rosto dela com o dorso da mão, como se estivesse desenhando uma nova vida. Você vai precisar de mim quando ela for. Ela respirou fundo. Eu já preciso. E eu vou estar aqui. Camila encostou a testa na dele. Logan. Fica comigo até o fim? Até depois do fim, ele respondeu. Eu só sei ir embora quando perco. E eu não vou te perder. Os olhos dela marejaram, mas não caíram. Dessa vez, era emoção boa. Era amor do tipo que não grita, mas permanece. Que não queima, mas aquece. Que não promete, mas fica. E eles ficaram. Ali, no sofá. Entre o agora e o sempre. Com a certeza de que o que estava por vir não precisava mais ser enfrentado sozinha. A noite não teve pressa. Ficaram no sofá por horas. Beijos lentos, toques calmos, palavras quase sussurradas. E silêncios que diziam tudo. Camila adormeceu por instantes encostada no peito dele. E Logan ficou ali, apenas respirando com ela, como se não ousasse se mover. Mais tarde, pediram algo simples para comer. Nada requintado. Só o necessário para não saírem daquela bolha íntima que haviam criado. Enquanto a comida não chegava, Camila mandou uma mensagem rápida para a enfermeira, avisando que passaria no hospital pela manhã. Você quer que eu te leve? Logan perguntou com a voz rouca, ainda sentado no chão perto dela. Só se quiser. Ela respondeu quase sem olhar. Ele não respondeu de imediato. Só se levantou e começou a vestir a camisa amarrotada. Então tá decidido, eu vou. Camila sorriu, discreta. Como quem entende que às vezes um gesto diz mais do que qualquer promessa. Quando o dia clareou, Logan a cobriu com o próprio paletó, com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Como se aquele gesto dissesse tudo. Eu vou te deixar em casa, disse em voz baixa, os dedos passando devagar pelos cabelos dela. Você toma um banho com calma, e eu volto para te levar. Camila assentiu. Não havia resistência, só confiança. Ele a deixou no apart-hotel dela, esperou que ela subisse e partiu. Seguiu direto para a mansão onde morava, dirigindo em silêncio com a cabeça cheia demais para qualquer distração. Tomou um banho rápido, trocou de roupa, vestiu uma camisa azul escura e saiu de novo. Menos de 1 hora depois, estacionou novamente em frente ao prédio de Camila. Ela já o esperava na portaria, de cabelos ainda um pouco úmidos, os olhos discretamente marcados por uma noite que ninguém ali precisava entender. Entrou no carro em silêncio. Logan olhou para ela. E naquele segundo não era mais o executivo impecável que ela conheceu. Era só um homem. Levando a mulher que amava para ver a mãe. Foram juntos. Pro hospital. O quarto era silencioso. Silencioso demais. Camila entrou devagar, com passos pesados e a alma em carne viva. Logan veio logo atrás, mas parou na porta. Respeitou o limite invisível daquele espaço que não era dele. Helena estava deitada, frágil, quase sumindo entre os lençóis. Os olhos abertos, mas vagos, perdidos em algum lugar que ninguém mais alcançava. Os médicos tinham sido claros. As próximas horas seriam decisivas. Camila não saiu de perto. Nem para comer, nem para respirar direito. Logan ficou ali, silencioso, presente, mas sem invadir. Agora, naquele silêncio quase sagrado, Camila segurou a mão de Helena com delicadeza, como quem segura a última memória viva. Mãe, sou eu. A voz saiu baixa, trêmula. Tô aqui, tá? A mãe não respondeu. Camila engoliu seco.
Passou os dedos com carinho pelas veias finas da mão da mãe. Eu vim te contar umas coisas. Fez uma pausa. Respirou fundo. Eu conheci alguém, mãe. Ele é meio fechado, sério demais. Mas quando me olha, parece que enxerga tudo, até o que eu nem sei dizer. A mãe piscou, mas ficou ali. E tem sido difícil, mãe. A saudade de você, do que você era. Ela mordeu os lábios. O peito doía. Mas eu te amo, tá? Mesmo quando você não me reconhece. Mesmo quando esquece quem eu sou. Eu continuo sendo sua filha. A voz falhou. Eu sempre vou ser sua menininha. Mas então, a mão se moveu. Camila congelou. Será que tinha imaginado? Será que era só mais uma esperança criada pelo medo? O coração acelerou. Os olhos arderam. E então um leve aperto. Real, quente, vivo. Mãe. A mãe virou o rosto devagar. Os olhos estavam presentes. Os olhos da mãe brilharam por um segundo. Como se ela tivesse voltado de um lugar distante, só para olhar a filha de novo. E por um milagre que ninguém soube explicar, ela falou: minha menina. Camila levou a mão à boca, tentando conter o choro que já vinha rasgando por dentro. Mãe, sou eu. Você cresceu tanto, disse a mãe com dificuldade. Tão linda, tão forte. Eu te amo, Camila disse com a voz rasgada. Eu te amo tanto. Eu sei. Obrigada por tudo, por cada história antes de dormir, por cada colo, por cada sacrifício. A mãe sorriu, cansada, mas sorriu. Eu te amei a vida toda. E eu vou te amar para sempre. As duas ficaram ali, presas uma à outra, por alguns segundos que pareciam eternos, e então o olhar da mãe se perdeu de novo. O peito subiu e não desceu mais. Mãe. Camila sacudiu levemente o corpo dela. Mãe, fica comigo, por favor. Mas já era tarde. A dor veio como um soco seco, e pela primeira vez desde criança. Ela chorou sem vergonha, chorou rasgado, solto, sem elegância, só dor. Logan entrou na hora, a segurou, a puxou para ele. Camila se agarrou ao peito dele tremendo, gritando em silêncio, e ele só a abraçou, forte, sem dizer nada. Naquela noite, ela dormiu abraçada a ele, exausta, partida, em silêncio. No dia seguinte, o enterro foi simples e discreto. Chovia fino, como se até o céu entendesse aquele momento. Foi Logan quem cuidou de tudo. Ligou para sua assessoria pessoal. Resolveu documentos, flores, transporte, cerimônia. Camila não teve que pensar em nada. Ela estava vestida de preto, cabelos soltos, olhos inchados. Logan ficou com ela o tempo todo. Na hora da homenagem, quando disseram o nome da mãe pela última vez, Camila não conseguiu segurar. Depois veio a descida do caixão. E por fim, o silêncio da terra cobrindo tudo. Quando todos se afastaram, Camila ficou ali, em frente ao túmulo, sozinha por um momento. Fechou os olhos e sussurrou. Eu vou tentar continuar, mãe. Juro que vou tentar. Mas é impossível não sentir sua falta, todos os dias. Sentiu um braço envolvendo sua cintura. Era ele. Vamos, Logan disse com voz baixa. Ela assentiu. Caminharam de volta, lado a lado, e mesmo na ausência, Camila não se sentia mais sozinha. Camila não voltou para o apart hotel, não naquela noite, nem nas que vieram depois. Logan a levou direto para a mansão. Assim que chegaram à suíte principal, ele puxou as cobertas, ajudou-a a deitar e deitou ao lado dela. Em silêncio, no escuro, com o luto entre os dois, e junto dele, uma espécie de paz que só o amor verdadeiro pode oferecer. E quando voltava, era com flores, com jantares leves, ou com o simples silêncio de quem sabe que o sofrimento não precisa de conselhos, só de companhia. Camila chorava muito, às vezes no banho, às vezes abraçada com ele no escuro da suíte, e Logan apenas ficava, segurando sua mão, ouvindo sua respiração, até que uma noite, ela acordou assustada. Tinha sonhado com a mãe. Tá tudo bem.
Ele disse, sentado na beira da cama. Eu tô aqui. Ela se virou devagar e pediu, com a voz ainda embargada, me abraça? Logan deitou ao lado dela, silencioso. O quarto ainda estava escuro, como se o mundo lá fora tivesse esquecido de nascer. Camila se aninhou no peito dele, os olhos fechados como quem precisa de um porto. Ele passou os dedos pelos fios do cabelo dela e murmurou quase sem voz. Eu queria poder tirar essa dor de você. Camila apertou os olhos, a testa encostada no peito dele. Você já tirou, só por estar aqui. Ele respirou fundo. A mão tremia quando afagou os cabelos dela com mais carinho do que pressa. Ficaram assim por alguns segundos até ele quebrar o silêncio, com algo que parecia atravessar a garganta. Fica comigo. Ela ergueu os olhos devagar. A voz saiu fraca, quase um sopro. Eu tô aqui. Mas ele continuou, mais fundo. Não só por agora. Por tudo. Por sempre. Camila. Casa comigo. Ela hesitou. O olho encheu d'água, mas não era dor. Era o peso de tudo o que estava saindo. E a primeira respiração depois do sufoco. Eu sou um caos. Murmurou, quase sem conseguir sustentar o olhar. Logan segurou o rosto dela com cuidado. Os polegares quentes, firmes. Eu também, respondeu sem piscar. Camila engoliu seco. Deixou escapar um riso curto, nervoso. Eu sou cheia de medo. Vivo travando por dentro. Ele assentiu devagar, como se reconhecesse cada palavra. Eu também. Ela fechou os olhos por um instante. E eu carrego tanta coisa, tanta dor. Mas você também carrega o que eu quero pro meu futuro, disse ele antes que ela terminasse. Ela abriu os olhos de novo. Parou. Só olhou para ele por um tempo, como se não soubesse mais o que dizer. Então, o corpo falou por ela. Camila o abraçou com força, a mão agarrando a camisa dele, o rosto encostado no peito, e naquele silêncio apertado, estava o sim, sem cerimônia, sem controle, só a coragem de quem sabe que, depois de tanta dor, merece um recomeço. Logan a deitou com delicadeza como quem acolhe. Não havia pressa, nem domínio. Ele não queria apenas tocá-la, queria curá-la. Cada gesto parecia pedir silêncio ao mundo. Como se dissesse sem palavras, só você importa agora. Camila entendeu, com o corpo, com a alma. Os olhos dele não fugiram dos dela, enquanto a despia devagar, como quem descobre uma verdade esquecida. A mão quente, os dedos firmes, o toque reverente. O beijo pousava leve, como se a pele dela tivesse voltado a respirar depois de muito tempo. E quando ela chorou, ele não disse nada. Apenas enxugou cada lágrima com beijos. Beijos demorados, suaves, que diziam sem voz, eu vejo você, inteira, e mesmo assim, eu fico. Quando ele entrou foi suave, profundo, inteiro. Um gesto calmo, cheio de sentido. Camila se entregou sem medo, porque ali, ela sabia e sentia, estava enfim em casa. Fizeram amor como quem aprende a viver de novo, como quem costura com o corpo as partes rasgadas de um coração. E naquele instante, não havia passado, não havia luto, só dois corpos entrelaçados, sussurrando em silêncio. Agora é recomeço. Na manhã seguinte, a luz filtrava pelas cortinas. Eles tomavam café juntos. Camila parecia inquieta, mexia no pão, no suco, no guardanapo, até que segurou a mão dele sobre a mesa. Eu tenho uma coisa para te contar. Ela respirou fundo. Não sei se é o momento certo. Eu nem ia dizer isso agora. Mas não consigo mais esconder. Logan pousou a xícara, o olhar atento. Camila engoliu seco, os olhos marejados. Eu tô grávida. Ele congelou. Por alguns segundos, ficou imóvel. Depois se levantou devagar, passou as mãos no rosto, caminhou até a janela e voltou. Um filho? Ele perguntou como quem mal consegue acreditar. Nosso? Ela assentiu, um sorriso pequeno escapando pelos lábios. Ele riu. Depois chorou. Depois riu de novo com as mãos nos olhos e o coração batendo alto demais.
Você me deu uma família, Camila. E bem quando eu pensei que tinha perdido tudo, você me fez acreditar que recomeçar era possível. Ela se aproximou, emocionada. E você me deu um lar. Eles se abraçaram ali mesmo, entre migalhas de pão cheiro de café e os cacos que, enfim, começavam a se juntar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Logan voltou com um envelope nas mãos. Tem mais uma coisa, ele disse, estendendo o papel. É uma proposta oficial, para você voltar para o trabalho quando se sentir pronta, no seu tempo, do seu jeito. Camila pegou o envelope, surpresa. Voltar ao trabalho? A empresa quer você. Mas mais do que isso, eu quero, porque você tem o dom de tornar qualquer lugar mais bonito. Mas só se esse lugar também for bom para você. Sem pressa, sem pressão, no seu tempo. Ela encarou o papel. Depois os olhos dele. Obrigada por acreditar no meu trabalho. Logan tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Não é só no seu trabalho, Camila. É em tudo o que você é. Eu só tô aqui para te lembrar disso. Camila encostou a testa na dele, fechando os olhos. Sem pressa, sem máscaras. Do jeito certo, no tempo certo. Com amor, com alma. E tudo aquilo que o tempo mostrou que fazia sentido. Naquela noite, antes de dormir, Logan abraçou Camila com delicadeza. A mão repousava suave sobre o ventre dela. Nenhuma palavra precisou ser dita. Ali, no escuro confortável do quarto, os dois entenderam algo que só o tempo ensina: que o amor não impede as perdas. Mas é ele que mostra que seguir em frente ainda faz sentido. Se essa história falou com você de um jeito que só o coração entende, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Histórias de Amor e Romance, a gente acredita que o amor não evita os momentos difíceis, mas é ele que ensina a atravessar. Com alma, com coragem, com verdade. Agora me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Te espero no próximo vídeo. E lembra, tem história que começa em silêncio e termina no tipo de amor que a gente nunca esquece.